Olá! Nessa aula, nós iremos conversar sobre as competências e habilidades do ensino médio na disciplina de matemática, de acordo com os PCNs. Eu quero informar que nós não iremos adentrar no estudo de trechos dos PCNs, mas nós iremos apenas resolver algumas questões que justamente atendem a requisitos de concurso. Então, são questões extraídas do concurso da CESP, do último concurso para professor do estado do Ceará, concurso de 2013. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante cada orientação, cada discussão dessa aula. Para nos situarmos nessa temática, eu trago as três competências, as três grandes competências abordadas nos PCNs de matemática, para o ensino de matemática. Então, a primeira competência é a representação e a comunicação, que envolve a leitura, a interpretação e a produção de textos nas diversas linguagens e formas textuais, características dessa área de conhecimento. Em seguida, nós temos a investigação e a compreensão, competência marcada pela capacidade de enfrentamento e resolução de situações-problema, utilização dos conceitos e procedimentos peculiares do fazer e pensar das ciências. Também a competência contextualização das ciências no âmbito sociocultural, na forma de análise crítica das ideias e dos recursos da área e das questões do mundo que podem ser respondidas ou transformadas por meio do pensar e do conhecimento científico. Dessa maneira, nós observamos que as competências, elas precisam estar lado a lado com o conteúdo, porque à medida que está sendo trabalhado o conteúdo matemático, estão sendo desenvolvidas competências. Essas competências. Então, nessa perspectiva, nós iremos agora responder às questões voltadas para os concursos. A primeira questão da CESP-UNB SEDUC CE 2013 fala o seguinte: com vistas a amenizar o baixo desempenho dos estudantes na aprendizagem de matemática, os PCNs sugerem: letra A, o cumprimento de um programa extenso de conteúdos que garantam, ainda que fragmentados e sem significação imediata, o bom desempenho do estudante nas mais diversas situações que envolvam a matemática. De acordo com os PCNs, essa questão ela não está correta. Por quê? Porque ela propõe um programa muito acentuado de conteúdos, muito extenso, e que não tenham significação imediata para o estudante. Então, isso não é viável mediante os parâmetros curriculares. Pelo contrário, mas mesmo que os conteúdos sejam reduzidos, mas que estes tenham significados. O item B, a utilização de atividades e a escolha de materiais didáticos apropriados e de metodologia de ensino que permitam o trabalho simultâneo com conteúdos e competências. É justamente essa a proposta dos PCNs, que os conteúdos curriculares da matemática caminhem juntamente com o desenvolvimento de competências. À medida que o professor está aplicando metodologias e materiais, recursos didáticos apropriados para desenvolver aquele conteúdo, as competências naturalmente estarão sendo desenvolvidas também, construídas e elaboradas. Ok? Então, o nosso item correto é o item B. O item C, ele já traz o desenvolvimento da construção de uma visão sistematizada das diferentes linguagens e campos de estudos da matemática. Uma vez, preste atenção, que não há correções entre seus temas e conteúdos e da habilidade de compreensão que cada situação requer a aplicação dos conhecimentos de um campo específico da matemática. Ou seja, aqui esse item traz o quê?
que não há correções entre os seus temas e conteúdos, né? Entre os temas e os conteúdos nessa construção de uma visão sistematizada das linguagens no campo da matemática. Pelo contrário, à medida que aquele conteúdo está sendo trabalhado, podem haver adaptações, correções de rota para que realmente faça sentido para o estudante. E, além do mais, ele fala que cada situação requer a aplicação dos conhecimentos de um campo específico da matemática. No entanto, em uma mesma situação, poderão emergir assuntos de vários campos da matemática, que no caso se trata da intradisciplinaridade, ou seja, mesmo dentro da matemática, abordar uma série de conteúdos em uma mesma questão. Esse item está incorreto. O item D, ele fala da abordagem no tema álgebra, números e funções, priorizando a resolução de questões de vestibulares e itens de avaliação de larga escala, já que o desenvolvimento das habilidades de usar e interpretar modelos e buscar regularidades é apropriado para os cursos de nível superior. Então, assim, o intuito, primeiro, não é desenvolver habilidades voltadas para resultado em avaliação externa, mas é justamente trabalhar as competências matemáticas para que, como consequência, melhorem esses resultados nas avaliações de larga escala. Então, esse item também está incorreto. Por final, o item é que a eliminação do ensino de conteúdos em favor da utilização de estratégias que propiciam o desenvolvimento de competências. Não se trata de eliminar os conteúdos, mas que o conteúdo e as competências eles sejam trabalhados simultaneamente. Na questão 2, temos, de acordo com os PCN, no ensino médio, etapa final de escolaridade básica, o ensino da matemática tem como finalidade principal capacitar os estudantes para desenvolver e formular teorias sobre a natureza. Item B. Iniciar os estudantes no estudo de uma matemática teórica independente de suas aplicações práticas. Letra C. Contribuir para a construção de uma visão de mundo, para a leitura e interpretação da realidade e para o desenvolvimento de capacidades exigidas ao longo da vida social e profissional do indivíduo. Item D. Contribuir para uma melhor compreensão de conteúdos ensinados nas disciplinas técnicas, principalmente nos cursos de engenharia. Item E. Preparar os estudantes para vestibulares e concursos públicos, né? Então, o item correto, nesse caso, é contribuir para a construção de uma visão de mundo, para uma leitura e interpretação da realidade e para o desenvolvimento de capacidades exigidas ao longo da vida social e profissional do indivíduo. Como nós estamos falando da finalidade principal do ensino de matemática na educação básica, então se trata de uma colocação mais geral, que englobe toda uma visão de mundo que o estudante tenha, que a matemática possa contribuir na forma de ele ver, de encarar as situações do dia a dia. Então, diferentemente do que o item A e o item B propõem, que isso se reduza à formulação de teorias, independente das aplicações práticas, pelo contrário, que ele desenvolva as capacidades que são exigidas ao longo da vida dele, social e profissional. Então, a educação matemática vai preparar o estudante para enfrentar essas situações. Já o item D, ele fala direcionado para um curso de engenharia. Então, a educação matemática, ela não está direcionadas apenas para um curso, para um tipo de formação, mas que o estudante tenha as ferramentas necessárias para que ele possa cursar tanto engenharia como uma medicina, outro curso, ou que mesmo ele queira
apenas ingressar no mercado de trabalho sem uma formação superior, mas que ele possua esses mecanismos de enfrentar, de vivenciar essas situações. E o item E, que fala em preparar os estudantes para vestibulares e concursos públicos, que é algo mais reducionista, né? Então, seria a educação matemática um treino para fazer prova, e não é isso, né? É algo mais abrangente. A questão 3 aborda, de acordo com as orientações curriculares para o ensino fundamental constantes nos PCNs, a recuperação do processo histórico de construção do conhecimento matemático pode tornar-se importante elemento de contextualização dos objetos de conhecimento que comporão a relação didática. A história da matemática pode contribuir também para que o professor compreenda algumas dificuldades dos alunos, que, de certa maneira, podem refletir históricas dificuldades presentes também na construção do conhecimento matemático. Para que essa contribuição se efetive, é importante que, item A, os estudantes e professores se apropriem de teorias e práticas do passado para a resolução de problemas do passado. Parece que não é verdade. Por quê? Porque, gente, essa questão não é verdade. Justamente porque o estudante, ele não vai resolver uma situação do passado, já foi resolvida, mas ele vai resolver as situações do presente. No entanto, os conhecimentos e as práticas do passado podem colaborar para que ele compreenda o presente. O item B, então, esse item A, ele não é correto. O item B, para que haja a construção significativa de conhecimento matemático, de modo a desenvolver nos estudantes a percepção de que a matemática é um processo de evolução do pensamento humano, né? Então, nesse processo, é verdade, a matemática é um resultado de um processo de evolução do pensamento humano. Então, esse item, no caso, é correto. Item C. A descrição dos fatos ocorridos no passado e a bibliografia de matemáticos famosos sejam priorizadas. É importante, não é? A questão de descrever o passado e de conhecer a história dos matemáticos, dos grandes construtores da matemática. No entanto, é preciso ver o processo dessa construção, não apenas as biografias, os grandes fatos, mas o processo, como essa construção do conhecimento se deu. O item D. Os estudantes percebem que a matemática hoje estudada na educação básica é fruto do conhecimento desenvolvido pelas mais competentes sociedades existentes ao longo da história. Então, de certa parte, mas cada sociedade produz a sua própria matemática. A sociedade contemporânea também produz a sua matemática. Então, não é apenas o que nós temos hoje não é apenas um resultado do passado, mas é uma construção que continua, que tem sido desenvolvida atualmente também. Os estudantes estejam conscientes de que o conhecimento matemático ensinado pelo professor é o mais eficiente, visto que constitui a síntese de outros conhecimentos previamente experimentados ou formulados sem êxito. Então, esse item, ele não é verdade. Por quê? Porque o conhecimento produzido em cada sociedade, em cada comunidade, de acordo com o seu tempo, era o melhor que ela podia naquele tempo. Então, o fato de hoje terem novos conhecimentos matemáticos, não descarta o que foi produzido no passado. Cada produção tem o seu valor, tem o seu ensinamento e tem a sua contribuição histórica. A questão 4, ela traz um elemento bastante interessante, que pode ser utilizado como recurso
didático nas provas, nas atividades escolares, que no caso é a história em quadrinhos, né? Tem esse diálogo que vai nos ajudar a compreender o enunciado da questão. Então, nessa tirinha, o personagem diz o seguinte: sabes, eu acho que a matemática não é uma ciência, é uma religião. Uma religião? Pois essas equações são como os milagres. Ao somar dois números, por magia, eles se tornam um novo número. Ninguém pode dizer como é. Acredita-se ou não? Bem, esse livro está cheio de coisas que se aceitam por fé. É uma religião. E nas escolas também. Liga a um advogado. Enquanto ateu da matemática, eu deveria ser poupado a isso. Então vamos ver, tendo como referência essa tirinha ao lado, no caso, na qual o ensino da matemática é alvo de crítica, assinale a opção correta no que diz respeito à seleção dos objetos de conhecimento matemático na educação básica. Item A. Os conteúdos devem traduzir o saber cotidiano que emerge do contexto vivenciado pelo aluno, sendo, portanto, mais significativo que o conhecimento científico. Não se trata de valorizar mais o conhecimento cotidiano do que o científico. O científico, ele vai sobrepor o conhecimento cotidiano. No entanto, esse conhecimento cotidiano, ele é o pontapé inicial para que o aluno consiga chegar no conhecimento científico, né? Então, esse item, ele realmente não é correto. Item B. Esses objetos de conhecimento devem ter caráter essencialmente utilitário e imediatista, ou seja, apenas para usar no momento e depois não ter mais nenhuma utilidade. E realmente esse item também não está correto. Pelo contrário, né, esses objetos do conhecimento, eles vão ser incorporados na vivência, no saber do estudante. Então, não está correto. O item C, tais conteúdos devem ser uma simplificação do saber científico, independente de sua utilidade prática. Também nós não podemos reduzir apenas a uma simplificação do conteúdo científico sem que tenha utilidade prática, mas a ciência e a prática, a teoria e a prática caminhando juntas. O item D. É importante que esses objetos do conhecimento sejam uma recontextualização do conhecimento científico, relacionados a situações significativas para o aluno. Agora sim. Então, tem o conhecimento científico, ele vai ser contextualizado, recontextualizado para que o estudante compreenda através de situações significativas. Este item, ele é correto. O item E. Os conteúdos a serem desenvolvidos em sala de aula devem reproduzir os saberes desenvolvidos nas universidades e institutos de pesquisa, inclusive no que diz respeito aos termos técnicos, dada a sua maior confiabilidade. Então, o rigor científico, ele não é apropriado para ser reproduzido na escola. Deve sim ser preservada o caráter científico. No entanto, esse conhecimento científico formal, ele precisa sofrer adequações, adaptações e para que seja abordado junto com os estudantes. Então, o conhecimento científico adaptado, preparado para situações de aprendizagem. A questão 5, de acordo com a orientação dos PCNs, a resolução de problemas no âmbito do ensino da matemática deve ser contemplada como perspectiva metodológica, desde que um problema só seja apresentado aos estudantes após a discussão dos conceitos e procedimentos que devem ser aplicados para resolvê-lo. Então, assim, esse item ele não é correto, porque você pode apresentar um problema para introduzir um assunto ou para complementar, para reforçar esse assunto, até mesmo no final da explicação para validar
aprendizagem do assunto. Então, independente do momento em que você vai aplicar, ele não deixa de ser coerente a utilização desse recurso no caso da resolução de problemas. O item B diz que, com ênfase nos exercícios de aplicação de conceitos e técnicas matemáticas, já que são esses, de fato, que garantem a aprendizagem matemática e a utilização dos conhecimentos em situações diferentes ou mais complexas. Então, assim, a resolução de problemas, ela não tem ênfase na aplicação, nos exercícios de aplicação de conceitos e técnicas, né? Apenas algo mecânico, mas leva o aluno a pensar além, a contextualizar aquela situação, a buscar recursos que ele possa mobilizar para responder à situação. Então, não é uma mera ênfase nos exercícios de aplicação dos conceitos e técnicas, mas ele vai, além disso, mobilizando outras competências e habilidades dos estudantes. O item C, garantindo-se que os problemas apresentados aos estudantes tenham solução e que esta seja única. Então, outra questão da resolução de problemas é que nem sempre existe uma única solução, um único caminho para resolver, né? Então, é uma gama de possibilidades e que as respostas dos estudantes precisam ser consideradas nesse contexto. O item D diz que desde que essa perspectiva metodológica da resolução de problema deve ser contemplada no ensino de matemática, desde que não envolvam situações em que dados ou fatos diversos sejam relacionados, o que representaria um grau de complexidade que estaria fora do alcance do estudante do ensino médio. Pelo contrário, ele precisa exercitar essa relação entre entes matemáticos e também entre a matemática e o cotidiano, para que ele consiga resolver a situação. O item E, ele diz que nessa perspectiva, pois o tratamento de situações complexas e diversificadas oferece ao estudante a oportunidade de pensar por si mesmo, construir as estratégias de resolução e argumentações, relacionar diferentes conhecimentos e, enfim, perseverar na busca da solução. Então, é uma questão de valorizar a tentativa, de valorizar o erro, que a partir daí o estudante vai construir os caminhos para se obter uma resposta mais adequada para a situação. Agradeço a todos pela atenção. Estamos finalizando mais essa aula e desejo que todos tenham bons estudos. Até a próxima!